Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Hoje exploraremos a história da Bíblia, desde a criação da Terra até o fim do mundo. Prepare-se para ser cativado e maravilhado enquanto descobrimos os segredos deste livro atemporal. Você já se perguntou por que a Bíblia é tão única? Mas antes de começarmos, eu quero pedir a você para deixar o seu like. E a você que é novo por aqui, quero te convidar a se inscrever em nosso canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. E sem mais demora vamos pro vídeo. Por que a Bíblia é tão única? Diferente de qualquer outro livro histórico, ela abrange uma ampla gama de eventos que moldaram o nosso planeta. No entanto, ela se destaca porque ninguém estava presente no início para testemunhar e documentar aqueles momentos iniciais de forma autoritativa. Algo verdadeiramente notável sobre a Bíblia é que ela contém a chave para o futuro, revelando o que está por vir. O Senhor não revelou o futuro para satisfazer meramente a curiosidade, mas para nos preparar para o que está por vir. A Bíblia contém profecias que nos guiam pelo desconhecido. Você sabia que existem previsões sobre o futuro em suas páginas? Sim, você ouviu certo. Na verdade, em cada 4 capítulos da Bíblia contém uma profecia. Ainda mais surpreendente é o fato de que 81% dessas profecias já foram cumpridas exatamente como previsto nas Escrituras. Algumas dessas profecias foram feitas séculos antes, mas se concretizaram. Essa precisão impressionante nos dá confiança de que os 19% restantes também se realizarão. Você consegue imaginar a confiabilidade de um livro que acertou 100% de suas previsões até agora? Você pode estar se perguntando sobre o que são essas profecias. Muitas delas se concentram no retorno de Jesus e nos eventos que se seguirão. Das 20 profecias que ainda precisam ser cumpridas, estamos observando atentamente os sinais que precederão sua gloriosa volta. Os sinais. Mas quais são esses sinais? Jesus nos exortou a observar e orar, a manter os olhos abertos para o mundo ao nosso redor. Não devemos ficar parados olhando para as nuvens, esperando que ele apareça magicamente. Em vez disso, precisamos prestar atenção aos sinais e pistas que ele nos deu, ajudando-nos a nos preparar para o que está por vir. Vamos direcionar nossa atenção para Mateus, capítulo 24, onde os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais que anunciariam sua volta. Em resposta, Jesus deu-lhes uma resposta direta e inequívoca: que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. De guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Além disso, ele adverte sobre a perseguição: então, vos entregarão para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. A vigilância. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. A lição da figueira. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro, estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, está em vós a percepção, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Conclusão. Os sinais que ele mencionou servem como indicadores dos tempos em que vivemos, orientando-nos através da incerteza. Desde desastres naturais até mudanças políticas, avanços tecnológicos até dilemas morais, examinaremos os eventos que se desenrolam ao nosso redor e os conectaremos às profecias descritas na Bíblia. Cada peça do quebra-cabeça nos aproxima de compreender o grande plano e nos prepara para o que está por vir. Um dos sinais na Bíblia é o aumento dos desastres naturais. À medida que nos aproximamos do retorno de Cristo, terremotos, furacões, tsunamis e outros fenômenos naturais já testemunhamos um aumento notável nesses eventos nos últimos anos. Além disso, o próprio Sol ficará mais quente, causando ondas de calor extremas em várias partes do mundo. Essa profecia está se cumprindo diante de nossos olhos, pois vemos recordes de temperatura sendo quebrados e eventos climáticos cada vez mais extremos. Outro sinal importante é o surgimento de conflitos e guerras. A Bíblia nos alerta que haverá uma escalada de tensões e conflitos em várias regiões do globo. Infelizmente, basta ligar as notícias para vermos os conflitos que estão ocorrendo em diferentes partes do mundo. Além disso, a Bíblia fala sobre o aumento da maldade e da injustiça nos últimos dias. A corrupção, a violência e a falta de valores morais estão se tornando cada vez mais evidentes em nossa sociedade. É crucial estarmos conscientes dessas tendências e buscar viver de acordo com os princípios divinos. A tecnologia também desempenha um papel significativo nos sinais dos tempos. A Bíblia fala sobre um tempo em que o conhecimento aumentará e a informação será amplamente disseminada. Vivemos na era da informação, onde a tecnologia e a conectividade global avançam exponencialmente, permitindo que as notícias e os eventos se espalhem instantaneamente. É importante destacar que esses sinais não são isolados, mas interconectados, formando um quadro abrangente do que está acontecendo em nosso mundo. À medida que nos aproximamos do retorno de Jesus Cristo, esses eventos se intensificaram e desdobraram-se de maneira ainda mais dramática. Como especialista nesse assunto, encorajo todos a estudarem e compreenderem as profecias bíblicas. Não devemos viver no medo, mas sim na esperança, sabendo que o retorno de Jesus Cristo é um momento de redenção e salvação para aqueles que o seguem. Em nosso próximo vídeo, exploraremos as profecias relacionadas aos eventos que ocorrerão após a volta de Jesus e como podemos nos preparar espiritualmente para esse momento. Não percam! Inscrevam-se em nosso canal e deixem seu like. Assim, nos ajudam a fazer com que este vídeo chegue a mais pessoas. Hoje ficaremos por aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.